Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Pesquisar é Preciso. Essa série que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unirio vem realizando, apresentando os projetos de pesquisa da nossa universidade. E nesse ano agora de 2021, além da apresentação dos nossos docentes, os nossos discentes também premiados na última jornada de iniciação científica, vão estar falando um pouco dos seus trabalhos que eles realizaram durante a jornada de iniciação científica e durante esse ano que nós tivemos em isolamento. Hoje a gente vai falar de uma temática que é muito importante e uma área na Unirio, que é uma área que eu posso dizer que é uma grande referência, da área de sistemas de informação. A temática de hoje é Searching as Learning, a busca de informação como ferramenta para aprendizagem. Os nossos convidados de hoje que vão falar, que vão nos brilhantar com as palestras, serão o professor Dr. Cian Wolfgang Matsu Siqueira e o seu aluno que está se formando agora, né? Está próximo de se formar, o aluno Wesley da Silva Santos, que foi bolsista PIBIC do CNPq. Eu, então, inicialmente, agradecer muito a participação tanto do professor Dr. Cian como também do seu aluno discente Wesley Santos. E queria, então, apresentar primeiro o professor Dr. Cian. O professor Dr. Cian, ele atualmente é professor associado aqui da Unirio, é também bolsista de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq. Teve a sua formação de graduação em Ciências da Computação, com mestrado e doutorado em Informática e pós-doutorado na Universidade Federal de Alagoas. Já participou de diferentes comissões, já foi coordenador de curso de pós-graduação e muito envolvido também na Sociedade Brasileira de Computação, e a sua experiência é na área de ciência da computação, com ênfase em ciência da web, sistemas de informação e informática na educação. Professor Cian, muito obrigado aí pela disponibilidade, a gente agradece muito a sua participação e passa a palavra, então, para o início da sua apresentação. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Anderson pela introdução e pelo convite também, juntamente com toda a sua equipe e o pessoal da própria GPI, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. O tema de hoje que a gente vai estar abordando nesse bate-papo nosso é sobre Search as Learning, um projeto nosso que a gente tem como objetivo buscar a informação, observar como as pessoas buscam informação e como que essas ferramentas de busca podem ser melhor direcionadas para apoiar o ensino e aprendizagem, né? Aqui está o meu endereço de e-mail, o currículo Lattes, faço parte e coordeno o grupo de pesquisa Semantics and Learning. Aqui também tem um link que eu deixo disponível aí para vocês. É interessante porque na Boletim Pesquisa e Inovação desse mês, a gente também teve a oportunidade de falar aqui sobre o nosso projeto. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre o projeto, deixo aí o link do boletim deste mês. Aqui está o site do nosso grupo de pesquisa, onde vocês podem encontrar informações sobre nossa equipe, conjunto de pesquisadores e alunos que fizeram parte do nosso grupo de pesquisa, algumas publicações, projetos, e também vocês podem observar que a gente fazia parte de uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em informática da Unirio, chamado Representação de Conhecimento e Raciocínio, e a partir deste ano houve uma reorganização das linhas de pesquisa e o nosso grupo de pesquisa agora faz parte desta outra linha de pesquisa chamada Sistemas Inteligentes Aplicados e Otimização. Aqui também vocês podem observar no nosso site WBPA 2019, que foi um workshop sobre essa temática de Search as Learning que a gente organizou e trouxe para o Brasil a primeira edição em 2019. Estou falando de Search as Learning, mas o que vem a ser Search as Learning? No Brasil, a gente traduziu essa terminologia para busca como um processo de aprendizagem. Por isso, BPA ou WBPA, ou seja, Workshop de Busca como um Processo de Aprendizagem. Já tiveram vários eventos nessa linha, nessa temática.
alguns, começando o termo mesmo em 2014, algumas revistas importantes da área também abriram uma edição especial sobre essa temática, eventos muito importantes na área de recuperação de informação também tiveram ali um workshop nessa temática, e a gente teve a oportunidade de organizar esse primeiro workshop de busca como processo de aprendizagem em 2019, dentro do contexto do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Infelizmente, devido à pandemia, os workshops não foram continuados em 2020 e agora em 2021, então essa foi realmente a única edição no Brasil de um workshop nessa temática. Quando a gente está falando de Search as Learning, a primeira pergunta que eu faço é: o que eu faço quando eu quero encontrar uma informação, né? A gente, às vezes, quer buscar alguma informação, por exemplo, sobre o que é essa temática, o que é esse termo Search as Learning, ou, por exemplo, quais são os cursos de graduação ou de pós-graduação da Unirio, ou então quais são os projetos de pesquisa, quais são as publicações de professores pesquisadores da Unirio. Uma maneira muito simples que a gente faz é ir numa ferramenta de busca, como o Google, né, e digitar ali o que a gente está querendo buscar. E eu falo Google porque é a ferramenta mais utilizada para buscas na web, e já virou até um termo em inglês, Googling. Então, a gente costuma fazer uso no nosso dia a dia, e cada vez mais, de modo que a gente já nem percebe mais o quanto que a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Mas quando a gente está falando de ferramentas de busca, o que a gente tem? Bom, então, como eu estava falando, a gente tem usuários que vão buscar por informação. Esses usuários vão utilizar algum tipo de ferramenta, algum tipo de interface da ferramenta para poder recuperar essa informação, geralmente muito simples, onde a gente tem aqui, por exemplo, uma entrada apenas de palavras-chave, e a ferramenta de busca precisa, de alguma forma, a partir dessas palavras-chave, encontrar documentos ou páginas na web que correspondam a esse critério de busca, ou seja, a essas palavras-chave. Para isso, o que a ferramenta precisa fazer? Ela precisa processar esses documentos com uma certa antecedência, de maneira a entender ao que se refere esses documentos ou essas páginas, indexá-los para quando o usuário fizer a busca, eu poder fazer um batimento entre o que o usuário está procurando e o que o documento ou a página tem em termos de conteúdo. Então, esse processo a gente chama de recuperação de informação, e através desse processo de recuperação de informação, a gente tem tanto questões como indexação dos documentos e das páginas, como processos de otimização das consultas que são realizadas para devolver os resultados de busca que o usuário está procurando. E, em relação a isso, a gente tem também como organizar esses resultados de busca de uma maneira que seja mais fácil de ser acessada também pelos usuários. Essa busca por informações na web, ela tornou-se uma prática comum e um artifício potencialmente rico em diversos segmentos, inclusive na educação. E no caso, no contexto da educação, a gente tem tanto para aprendizagem formal quanto para aprendizagem informal. Em cenários educacionais formais, professores e alunos buscam por materiais educacionais, por exemplo, objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, são termos que são utilizados na área para materiais educacionais e como a gente organiza esses materiais educacionais de maneira que possam ser acessados, recuperados, reutilizados, para aí sim esses professores ou alunos usarem em suas aulas, tirarem dúvidas, realizarem suas tarefas. Em cenários informais, são as buscas que a gente realiza no dia a dia para esclarecer as mais variadas dúvidas, apoiar na nossa construção de conhecimento em diferentes domínios que a gente tem interesse. Então, por exemplo, eu não sei nada de música, mas gostaria de aprender, por exemplo, como tocar piano. Eu poderia ir, então, na internet buscar como aprender a tocar piano e encontrar, e a partir dessa minha interação com o que eu vou encontrando na internet, eu vou aprendendo um pouco mais sobre como tocar piano, de repente até aprender realmente a tocar piano. Então, esse é o contexto que a gente está falando. Como que eu consigo, a partir de buscas de informação, utilizar isso para um contexto maior do que só encontrar uma informação, mas para aprender a partir disso.
O contexto não é novo, então só no nosso grupo de pesquisa, por exemplo, ali no PPGI, eu estou citando aqui 3 alunos que defenderam suas dissertações de mestrado, trabalhando com recursos educacionais e como recuperar recursos educacionais. Por exemplo, o Edmar, que defendeu em 2009 e teve a sua dissertação premiada como melhor dissertação em informática na educação em 2009, que trabalhou as questões relacionadas à segmentação de objetos de aprendizagem e como utilizar esses objetos de aprendizagem. O João Carlos Prates, que defendeu a sua dissertação em 2011, e o que eu sempre brincava com ele é assim: você está querendo ganhar do Google, ou seja, melhorar os resultados de busca do Google, porque ele utilizava o Google, mas para um contexto muito específico, e a maneira como ele trabalhava a segmentação, o agrupamento, para os recursos e, assim, recuperar melhor esses recursos, tinha um resultado melhor até do que do próprio Google. E o Eduardo Fritzen fazia isso para um contexto mais de análise de mensagens e como trabalhar essas mensagens e essas interações que ocorrem através da web. Então, assim, como terminologia, Search as Learning começou em 2014, mas esse contexto de como buscar conteúdo e utilizar no contexto educacional já existia há algum tempo. Aqui eu trago também o trabalho do Ciro Nogueira Júnior, que foi um aluno de iniciação científica que também teve bolsa agora, recentemente, terminou esse ano, e o plano de estudo dele em relação a esse projeto de pesquisa tinha o título de Um Estudo sobre como realizar uma busca como um processo de aprendizagem. É um trabalho que eu acho muito interessante também, porque ele faz uso dessa busca de objetos de aprendizagem, de recursos educacionais abertos, tanto em contextos de ferramentas para uso geral, como o Google, o Bing, por exemplo, mas também para contextos específicos de recursos de aprendizagem. Então, a gente pode observar aqui que ele fez alguns tutoriais, por exemplo, para a plataforma do MEC de recursos educacionais digitais. Isso se estende também, esse tutorial se estende porque o passo a passo de como fazer as buscas e fazer melhor uso das buscas pode ser utilizado também em outras plataformas, ele mostra isso nesse tutorial. Tem também outros recursos específicos, por exemplo, para a área de matemática, para a área de português, para a área de inglês, e ele vem trazendo, a partir de uma pesquisa que ele fez com professores do ensino fundamental, com quais são as plataformas, quais são os portais onde os professores podem encontrar recursos educacionais de qualidade nessas áreas específicas. Então, é um trabalho que a gente acha que pode ajudar muito os professores nessa atividade do dia a dia, de organizar os seus conteúdos, de disponibilizar os seus conteúdos, de compartilhar, de reutilizar conteúdos educacionais nas diversas áreas. Outra parte do projeto dele foi reestruturar um site, e no caso a gente escolheu o site do próprio PGI, que é o Programa de Pós-Graduação em Informática, de maneira que as informações desse site pudessem ser encontradas da maneira mais fácil possível. Então, teve todo um estudo, e aí a gente utilizou algumas técnicas, por exemplo, relacionadas à UX, ou seja, a experiência do usuário, né, o User Experience, como que através disso a gente poderia estar organizando, reestruturando um site ou um portal, no caso de um programa de pós-graduação, para que as pessoas pudessem encontrar as informações de uma maneira mais rápida, mais direta. E a gente faz isso estudando outros portais de programas de pós-graduação, organizando isso por grupos de usuário, por exemplo, docentes, discentes, coordenadores, né, e colocando essas informações de uma maneira melhor estruturada, efetivamente. O nosso projeto de pesquisa tem 3 frentes principais. A primeira e a mais básica dela era a própria definição dessa área Search as Learning, ou busca como um processo de aprendizagem. A gente tem vários trabalhos que foram publicados como resultado desse objetivo da pesquisa do nosso projeto, né? Então, por exemplo, aqui a gente mostra um mapeamento sistemático que foi realizado sobre a área de busca como um processo de aprendizagem.
e como essa área evoluiu ao longo do tempo, quais são os principais estudos, principais autores mais ativos, os locais de publicação, os principais tópicos de pesquisa abordados na área. A gente contemplou diversas bases de dados para poder fazer esse mapeamento sistemático, fez todo um processo aí de estudo desses documentos que foram retornados. A gente observou as revistas, conferências, workshops, onde foram publicados esses trabalhos. Aqui a gente tem alguns autores com o maior número de publicações, onde a gente pode ver, por exemplo, Collins Thompson e Arrier como dois dos principais pesquisadores, juntamente com a Ivana Marenzi, que é da L3S na Alemanha, e aparece também o meu nome e do professor Bernardo Nunes, aqui também, como os que mais publicaram nessa área de pesquisa, que ainda é uma área nova, uma temática nova, como a gente já tinha falado. Aqui a gente mostra como esses grupos de pesquisa estão organizados, ou seja, qual é a colaboração deles. A gente vê que, pelo fato da área ainda ser muito nova, esses grupos são relativamente isolados, né? Tem pouca interação entre os diferentes grupos ainda. Então, isso é algo que ainda dá para explorar ao longo do tempo. A gente observa também que a temática de busca exploratória é uma temática que aparece muito muito associada quando a gente está falando também de busca como processo de aprendizagem, porque a ideia é não fazer uma busca tradicional como a gente faz hoje no Google. É o que a gente demonstra justamente que esses resultados de busca através de ferramentas de uso geral, né, como o Google, não tem uma boa performance quando o contexto é para aprendizagem, justamente porque tem toda uma interação que é realizada aí com a ferramenta de busca, pensando no processo de aprendizagem. E a gente mostra isso porque, apesar de estar muito relacionado com busca exploratória, poucos dos trabalhos contemplam teoria de aprendizagem, poucos trabalhos levam em consideração o próprio perfil do usuário como um perfil de aprendiz ou de estudante. Poucos desses trabalhos levam em consideração os próprios domínios de conhecimento, né, ou as áreas de estudo em si, como essas áreas podem influenciar na própria organização aí, dos resultados de busca ou do processo de busca em si. Então, só para dar uma ideia de como que essa área ainda tem espaço para crescer, né? A gente também teve aqui um outro mapeamento sistemático, onde a gente está mostrando aqui muito mais o contexto de perspectivas de aprendizagem. Então, a gente tem, por exemplo, quais são as teorias, quais são as abordagens, quais são os métodos de aprendizagem que fundamentam esse processo de aprendizagem a partir de uma ferramenta de busca, quais são as métricas, quais são os procedimentos usados e os tratamentos para poder medir a aprendizagem durante esse processo de busca. Então, a gente também contemplou diferentes bases de dados, a gente observa que as três principais teorias de aprendizagem, quais são os trabalhos que se baseiam nessas teorias, e a gente vai trabalhando com alguns mecanismos que influenciam aí a aprendizagem. Outro conjunto de trabalhos que a gente tem, ainda nesse objetivo de pesquisa do projeto, é a própria reorganização dos resultados de busca. Então, aqui a gente tem um título bem interessante do artigo, que a gente brinca com o Google. O título, então, do artigo foi Google, se reordene, me ajude a aprender. Justamente porque a gente falava o seguinte, o Google ele é uma excelente plataforma para uma busca de maneira geral. Mas quando a gente está nesse contexto de aprendizagem, é necessário repensar a própria maneira como essas ferramentas lidam com os resultados de busca, né? Então, a gente faz um trabalho aqui de reorganizar simplesmente os resultados de busca de acordo com alguns conceitos relacionados com a aprendizagem, e a gente observa que quanto maior a habilidade de busca do participante, melhor foi aceita essa reordenação dos resultados de busca. Então, também aí, de repente, tem espaço para o Google avançar a sua plataforma ou aparecerem novas plataformas que, para esse nicho específico, ganhem em relação ao Google, por exemplo, um novo Google aí da vida, né? A gente observa aqui também questões quando a gente compara uma plataforma de busca geral, como, por exemplo, o Yahoo, com uma plataforma que serve para colaboração entre professores e alunos, onde eles vão
colocando ali quais são os documentos, quais são aqueles livros ou quais são aqueles recursos educacionais de interesse, e a gente observa que as buscas realizadas em uma plataforma e na outra são completamente diferentes. Os contextos das buscas são diferentes, as navegações são diferentes. Então, por exemplo, nessa plataforma mais voltada para esse compartilhamento de recursos educacionais, a gente observa uma repetição muito grande das consultas, né? O que não acontece, por exemplo, no Yahoo, onde a gente observa que tem muito mais uma taxa de novas buscas sendo realizadas ou de uma troca de termos que são utilizados para aquelas buscas. A gente tem um segundo grande objetivo de pesquisa nesse projeto, que era a identificação de perfis de busca, onde aqui a gente tem trabalhos principalmente do Marcelo Tibal, que era um aluno de mestrado do PGI, que defendeu sua dissertação, e agora ele está como aluno de doutorado no nosso programa, onde ele estuda a busca exploratória como um processo intensivo em conhecimento. Então, a gente fala o seguinte, que essa busca exploratória ela tem uma relação com o conhecimento que vai ser construído. E, para isso, a gente poderia contemplar processos de negócios que são mais voltados para o quê? Para o conhecimento, que são chamados de processos intensivos em conhecimento. Então, ele começa a observar como são esses modelos de processo intensivo de conhecimento e como são as buscas exploratórias e como que eu faço para relacionar os dois, entender como são as navegações dos usuários, como que eu poderia modelar essas buscas a partir desses processos intensivos em conhecimento. E aí, um trabalho muito próximo com o que o Wesley vai apresentar daqui a pouco é justamente a investigação do processo de tomada de decisão dos usuários enquanto estão fazendo buscas online, né? Então, quando eles vão tentando entender o que eu estou achando como resultado, o que cada um desses recursos está me dizendo, está me dando como informação e como que eu vou navegando a partir deles, que decisões eu vou tomando ali. Né? Tem vários outros aqui trabalhos que a gente tem publicados ali como resultado desse projeto. E o terceiro grande objetivo é o estímulo à curiosidade em uma busca exploratória, porque a gente considera que durante a aprendizagem também é importante eu manter ali a curiosidade daquela pessoa que está interagindo com aquele conteúdo, de maneira que ela vá explorando mais aquele conteúdo, mais profundamente aquele conteúdo, né? Ou seja, aprendendo com essa interação e com esse conteúdo. E a partir daí, a gente tem a tese da Christian Pereira, Christian Kelly, que defendeu esse ano, onde ela trabalha com dados conectados na web, mais voltados para a educação, e a partir desses dados conectados, ela vai observando como é que eu vou trabalhar esses conceitos de complexidade, ou seja, quanto os recursos são complexos, esses documentos que eu estou buscando na internet, eles são mais ou menos complexos, para aí sim eu ajustar de acordo com aquele nível que os usuários que estão buscando são capazes de lidar, né? Então, eu consigo devolver recursos como resultado de buscas mais adequados para o que os usuários são capazes ali de lidar, né? E a gente vai falando também que outra questão que ela trabalha é a questão da compartimentalização de conteúdo, ou quando a gente vai simplificar demais aquele conteúdo, e aí isso passa de um ponto onde eu simplifiquei em excesso também, né? Então, o fato de lidar com a complexidade também tem essas outras características que são trabalhadas na tese da Christian. Então, todos esses artigos estão disponíveis e a gente também tem as teses e dissertações disponíveis ali no programa para quem estiver interessado. Então, era um pouco isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. E um outro trabalho de iniciação científica que fez parte ali desse nosso projeto de pesquisa é o trabalho do Wesley da Silva Santos, que foi um aluno de PIBIC, né, com bolsa do CNPq, e o Wesley trabalhou com a gente nesse contexto de entender esses processos intensivos de conhecimento, como que essas buscas podem se utilizar dessa modelagem de processo intensivo em conhecimento. Vou passar a palavra para o Wesley. Obrigado.
Boa tarde a todos. Vou começar com o compartilhamento da minha tela. Vamos lá. Sou Wesley, estou no meu último período aqui do curso de graduação de Sistemas de Informação da Unirio. A apresentação que eu vou fazer hoje está relacionado ao segundo ano de um projeto que eu tive com a supervisão do professor Cian. Esse projeto, no nosso primeiro ano, a gente tinha como objetivo investigar como uma ontologia ela poderia ajudar a representar alguns processos, algumas características de um processo intensivo em conhecimento aplicado aqui no contexto de busca como processo de aprendizagem. Então, no ano passado, a gente tinha como um problema, né, a representação desse processo de maneira a contextualizá-lo de forma semântica e entender diversos aspectos cognoscentes desse processo, de um keep, que a gente coloca aqui, esse keep, como se fosse um processo de busca como aprendizagem. E por que isso é importante? Bem, contextualizar esse processo de uma certa forma, ele vai ajudar a gente a entender esse processo, a mensurar ele, como acontece em processos de negócio comum. E a gente escolheu a Kipo, que é uma ontologia que ela foi criada para poder representar processos intensivos em conhecimento, porque ela compreende conceitos relacionados a aspectos cognoscentes desses tipos de processo. Então, esses são tais conceitos que podem estar relacionados a uma execução de uma decisão é feita e o que está associado a essa decisão, como, por exemplo, as crenças de um usuário que está executando aquela decisão, os desejos e a intenção relacionada àquele processo. Então, a importância dessa ontologia, mais uma vez, é representar, explorar os construtos pertencentes ao conhecimento tácito, que é um conhecimento mais internalizado, de forma a externalizar isso. No ano passado, a gente avaliou a Kipo. Ela é uma ontologia bem grande, então possui bastante construtos, e durante essa avaliação, a gente meio que tirou o que não queria, né, como característica dela para poder avaliar desse processo. Então, aspectos relacionados ao BPA, a uma busca como processo de aprendizagem, que não estão relacionados a esse domínio. Então, por exemplo, para citar a colaboração entre pessoas, que é uma característica importante de processos intensivos em conhecimento, mas que no processo de busca como aprendizagem, busca para aprendizagem não ocorre porque é mais uma interação humano e máquina, em um recurso onde ele vai, em um lugar onde ele vai retirar informações. Então, como objetivo principal desse trabalho, a gente saiu do último ano com os construtos que a gente queria representar selecionados. Porém, para entender de forma melhor, a gente decidiu realizar um estudo de caso exploratório, com a condução de entrevistas para poder coletar dados, processá-los em modelos e realizar as análises. E foram levantadas principalmente duas questões de pesquisa. A questão de pesquisa 1 é como a Kipo ela pode incrementar o nível de representação e de entendimento de um processo BPA, e como a Kipo pode ajudar os atores durante a execução de um processo de aprendizagem. Como metodologia, a gente teve basicamente 5 macropassos para serem executados. O primeiro foi a síntese, onde a gente onde se dedicou, né, com o fim da avaliação, a retirada desses construtos da ontologia e do escopo de avaliação do que seria coletado durante as entrevistas. A etapa 2 foi o design do estudo de caso, então é uma tarefa, uma macrotarefa que teve como fases, né, microetapas, 6 etapas relacionadas ao planejamento do estudo, design, preparo, a coleta, análise e o compartilhamento dos achados. Já na terceira etapa foi onde foi realizado o levantamento de cenários e a condução de entrevistas. Então, foram realizadas 5 entrevistas com diferentes cenários, diferentes pessoas de busca, como um processo de aprendizagem.
E dessas entrevistas foram coletados diversos tipos de dados e percepções dos atores que estavam realizando, justamente baseado no que a gente selecionou dos construtos da ontologia para serem representados. Na quarta etapa, foi realizada a modelagem conceitual dos cenários. Então, esses dados e as percepções que foram coletadas, eles foram processados e transformados em modelos conceituais baseados naquilo. E que, posteriormente, esses dados eles foram utilizados como fonte de apoio para poder analisar e interpretar. Então, nessa imagem aqui, de um lado, eu mostro, por exemplo, as anotações do que foram realizados durante as entrevistas, e do outro tem um fragmento de um modelo conceitual representando uma decisão. Então, nesse exemplo de decisão que eu decidi colocar aqui, tem, por exemplo, a decisão de seleção de um recurso de formato audiovisual, um vídeo. Então, tem como, por exemplo, as alternativas tem em que o usuário escolheu, tem o primeiro vídeo e tem outros vídeos. E aí, dentre essas alternativas, ele possui também outros conceitos relacionados. Então, por exemplo, existiu critério e vantagem e desvantagem. E durante a busca, essas percepções elas eram capturadas do usuário e eles iam apontando, né? Então, com base, por exemplo, nessa decisão, na alternativa que ele escolheu para ele acessar de recurso. Ele escolheu o primeiro vídeo do que apareceu numa lista de recursos selecionados. E qual foi o critério que ele escolheu para poder selecionar esse vídeo? Segundo o usuário, foi, por exemplo, uma quantidade de views. Então, isso é um critério que é válido para ele estar poder selecionando aquele recurso. E que vantagem ele vê, por exemplo, naquele recurso ou naquele critério associado ao recurso. Ele viu que, por exemplo, uma maior quantidade de views pode estar associado a uma maior credibilidade daquele recurso. E ele decide descartar, então, diversos outros recursos que ele poderia também estar avaliando. E ele relata, por exemplo, uma desvantagem de poucas visualizações em outros recursos. Então, ele não vê aquilo como uma credibilidade. Então, essa foi uma forma de se representar uma etapa tomada, uma decisão tomada em um processo, e isso possibilita, de uma certa forma, algumas análises, né, para entender, por exemplo, o perfil de acesso a um recurso e o comportamento de usuário durante o processo de busca. Depois dessas coletas, as discussões dos cenários elas foram realizadas, então os modelos e os dados eles foram checados e proposições sobre os casos utilizando algumas técnicas de análise de estudo de caso e do domínio também eles foram levantados. Então as técnicas de análise foram três principais. A primeira foi a análise do discurso, onde era avaliado como que o usuário ele ia realizando, né, o processo dele. A segunda foi a correspondência de padrões, onde quais eram os padrões que os usuários tinham durante o processo. E, por último, a síntese de casos, onde eram comparados todos os casos e era feita uma análise cross-case, né? Por exemplo, avaliando ações em comum, critérios em comum, de forma a entender e também elaborar proposições sobre os diversos tipos de cenários que foram avaliados. Bem, como os resultados seguem principalmente duas linhas, né? Um para cada proposição. Então, essas proposições elas foram levantadas a partir do estudo que foi realizado. Como a primeira proposição, temos que a Kipo ela permitiu explicitar novos conceitos e entender relações entre eles. Então, por exemplo, seguindo uma abordagem tradicional de modelagem de processos, a gente consegue modelar o que é procedural. O que seria procedural? As ações que um usuário realiza durante o seu processo de busca, durante o processo de aprendizagem. Isso, para um processo tipo, ele não é muito enriquecedor do ponto de vista semântico de dar detalhes do que está acontecendo. E para um processo de busca com aprendizagem, a gente vê isso como um processo muito simples, onde são basicamente ações muito simples, né, que são realizadas. O usuário ele formula uma query,
uma pesquisa a ser realizada, o sistema a qual ele vai consultar, realizar aquela consulta, devolve o que poderia estar dentro daquilo que ele deseja aprender, e ele vai acessando esses recursos. Modelar isso dessa perspectiva, você está sim modelando o processo. Porém, você não está capturando os processos de forma a entender aspectos cognitivos do ator que está realizando aquele processo. Por exemplo, o que leva ele a crer, por exemplo, que um certo portal de notícias vai dar uma notícia mais assertiva com o que ele quer aprender do que um outro portal? Ou então, por que ele escolhe um portal para aprender sobre determinado tipo de tecnologia ou de assunto do que outro portal? E, além dessas crenças, também tem os desejos relacionados a isso e intenções. Também tem outros construtos, né, que a Kiko ela permitiu elaborar que explicitaram, de certa forma, novos conceitos que não era possível ver através de uma abordagem tradicional de processo. Então, essa é uma principal contribuição da proposição 1 para a questão de pesquisa 1. Para a questão de pesquisa 2, quando os usuários eram, de certa forma, questionados sobre as decisões, sobre o porquê era selecionado um recurso, por que tal ponto de uma informação era importante, ou porque, por exemplo, eu quero aprender sobre determinado domínio. Por que aquele seu desejo de aprendizagem, ele se tornava estritamente a intenção de pesquisa? Ou por que ele não refletia, por exemplo, diversas possibilidades dele iniciar a pesquisa? E durante esses questionamentos, diversos usuários foram relatando que isso ajudou, né, a despertar, de certa forma, reflexão das ações que eram realizadas durante esse processo de busca. E o que isso significou para eles, né? Significou que a Kipo ela pode ser utilizada para organizar a execução do processo, e, de certa forma, ela serve como uma teoria, uma lente em que o usuário pode colocar e ver, durante o seu processo de busca, uma forma mais crítica em como ele acessa os recursos e como ele julga as informações que até mesmo ele acessa, ou um processo de reflexão das informações. Então, por exemplo, um usuário que ele entra em um portal de busca e seleciona lá uma intenção de pesquisa, que no caso seria uma query ou uma busca para ser realizada. Ele pode, a partir desse momento, já refletir através dos construtos da Kipo, que, por exemplo, permitem instanciar conceitos relacionados ao desejo dele, às crenças dele, e ele poder, por exemplo, visualizar através do que ele organiza, né, através da lente da ontologia, o porquê que ele está selecionando um certo portal para ele poder, um recurso, né, aqui no caso, para ele poder aprender e não outro, e assim ele questionar, por exemplo, eu vou selecionar tal recurso. O que ele vê de vantagem desse recurso frente a outro recurso que ele esteja também pleiteando acessar? Então, dessa forma, essa é a segunda questão de pesquisa teve como proposição essa que foi citada agora. Como as principais conclusões, né, a gente tem que foi um estudo de caso, então tiveram cenários que foram levantados, um estudo foi modelado para ser feito, e que a gente buscou nesse estudo modelar e entender sobre a visão de uma teoria que está para representar processos intensivos em conhecimento. Tiveram, né, algumas limitações, como, por exemplo, os cenários, o tempo para execução de caso. Não tivemos como fazer, por exemplo, entrevistas muito longas, então o processo de aprendizagem ele pode ser realizado em diversas sessões, inclusive alguns dos casos foram no meio dessas sessões de aprendizagem.
Então, por exemplo, o usuário já vinha aprendendo sobre um certo domínio, mas havia um aspecto que ele gostaria de entender. Então, foi nesse caso que eu entrei para poder fazer o trabalho da modelagem de entender, né, como que ele chegou naquele ponto e o que ele queria a partir daquele momento, o que ele queria, como ele iria guiar aquele processo de aprendizagem. E isso foi um fator limitante, né, durante a execução do trabalho. E como trabalhos futuros, existem duas linhas possíveis aqui. O desenvolvimento de uma ferramenta para poder assistir os atores, né, os usuários do processo durante a busca, que permita eles explicitarem esses conceitos que são tácitos, né, que estão dentro lá do aspecto cognitivo, relacionados a esse processo, como, por exemplo, já citado, as crenças, os desejos e as intenções e aspectos relacionados às decisões. E uma outra frente interessante de estudo possível para o futuro seria a adaptação da Kipo para o contexto BPA. E nessa adaptação, seria interessante incorporar aspectos e conceitos específicos do domínio para possibilitar, por exemplo, uma forma de especificar um conhecimento que é adquirido durante o processo. Isso seria um trabalho interessante de ser realizado, porque a Kipo ela é um metamodelo, então ela é como se fosse um arcabouço de um modelo de processo. E ela não permite explicitar quanto de conhecimento que o usuário absorveu durante o processo e como que esse conhecimento ele poderia impactar também no aprendizado futuro de temas relacionados àquele conceito que ele estava aprendendo. Eu termino a minha apresentação por aqui. Essas são as principais referências dessa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Eu queria, então, parabenizar o professor Dr. Sean, ao discente Wesley, pelas brilhantes explanações que tiveram aqui conosco. Eu queria, então, como eu tenho sempre feito, né, trazendo algumas perguntas aí para vocês, para a gente poder discutir um pouco esse trabalho. Eu queria uma primeira questão, professor Sean, para você, com relação a essa questão da área da educação, né? A gente sabe que você tem uma experiência muito grande com isso, e essa é uma ferramenta que pode ajudar muito nesse processo de modificação da educação, como a gente acompanhou um pouco durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa do trabalho de vocês, da aplicação desses modelos na área da educação, né? Como é que isso pode, de fato, modificar o processo, e como é que você observou esse processo de busca que aconteceu durante a pandemia, assim, como é que vocês acompanharam essas modificações ao longo desse tempo de afastamento? É interessante a pergunta, obrigado, professor Anderson, porque assim a gente observou tanto um contexto onde algumas instituições buscavam os nossos trabalhos para poder ter algum tipo de colaboração, então a gente teve contato com algumas instituições para poder formar um termo de colaboração, a gente começa a discutir em relação a isso, porque elas têm essas ferramentas de buscas internas e querem trabalhar nesse contexto de aprendizagem também. Num contexto onde a gente está falando de escolas ou de instituições de ensino em geral, a gente também percebe isso, mas mais num cenário que ele não é em cima da ferramenta de busca em si, né? O que eu quero dizer com isso? É muito mais uma iniciativa do próprio aluno ou dos professores do que de algum investidor, né, ou alguém interessado em desenvolver as ferramentas em si de busca para esse contexto. A gente observa nas nossas pesquisas que tem muito campo para isso, né, que tem várias questões que a gente pode estar trabalhando nessas ferramentas de busca para melhorar elas para esse contexto, mas que a gente observa que a procura maior é muito mais em cima de professores e alunos querendo utilizar as ferramentas como estão da melhor maneira possível nesse contexto atual. E esse trabalho que eu falei do Ciro, que é o aluno de IC também, né, relacionado ao projeto também,
ele é interessante por causa disso, porque ele disponibilizou alguns tutoriais que a gente quer deixar disponíveis como relatórios técnicos, onde eu consigo usar tanto ferramentas de uso geral, então ferramentas como o Google ou como o próprio portal ali do Mac, quanto para alguns portais específicos, por exemplo, para matemática ou para português. Isso tende a ajudar muito nessa transição que a gente está vivendo de ensino remoto e depois voltando ao presencial, que a gente acha que vai ser algo mais híbrido por causa da experiência que a gente vivenciou no ensino remoto, né? Do ponto de vista das empresas que trabalham com ferramentas de busca, teve, por exemplo, algumas publicações recentes do pessoal da Google falando sobre a evolução dessa pesquisa nessas ferramentas. Então, a gente viu algum tempo atrás a evolução delas para contemplar a parte mais semântica, ou seja, o Wesley comentou, por exemplo, ontologias, eu falei de dados abertos. Então, como essas ferramentas já estão incorporando no dia a dia delas essas tecnologias, mas agora começam também a pensar nesses resultados, contemplando mais esse contexto aí de ensino e aprendizagem também. Então, a gente percebe que tem muito trabalho ainda para os dois lados, tanto para apoiar no dia a dia de alunos e professores, quanto das empresas que têm as suas ferramentas de busca também. Wesley, eu queria agora fazer duas questões para você. Uma delas eu tenho feito para todos os alunos que participam aqui conosco, né? Mas eu primeiro tenho uma questão mais específica. Eu queria que você colocasse um pouquinho assim do teu trabalho, em termos de resultado que você teve, né? O que você acha que foi mais importante assim, em termos de resultado, que pode a longo prazo, inclusive, trazer algumas modificações e algumas informações novas para a sociedade, né? Essa seria a primeira pergunta. E segundo, como é que você avalia, né, esse período da iniciação científica? Como é que a iniciação científica ela contribuiu para a tua formação? Você que está se formando agora, como é que ela pôde te tornar um profissional melhor? O que ela trouxe de novidade em termos de formação no teu andamento aqui dentro da universidade? Bem, quanto à primeira pergunta, o que eu gostaria de complementar, o senhor até citou um pouco, né, sobre a utilização de dados abertos e de ontologias. Eu acredito que, por exemplo, a ontologia que a gente utiliza, ela seria muito útil aplicando nesse contexto de aprendizagem por poder capturar esse tipo de informação de forma a conceituar e contextualizar elas para que ferramentas que utilizem inteligência artificial possam raciocinar e operar em cima delas e, de certa forma, trazer resultados de busca, entender melhor o perfil do usuário e guiar o processo de busca de forma que ele aprenda de forma mais rápida, ele chegue e atinja o objetivo dele mais rápido. Isso é interessante porque existem contextos onde a gente quer aprender, onde a gente, às vezes, não sabe tanto sobre os conceitos que a gente quer aprender, e quando a gente joga a informação que a gente quer aprender do jeito que a gente tem na cabeça, o Google ele retorna muitos resultados que não tem nada a ver com aquilo, e a gente bate cabeça para poder chegar naquilo que a gente queria aprender. Então, acredito que, por exemplo, os resultados, modelos extraídos desse trabalho, eles serviriam como, por exemplo, um esqueleto, né? Um arcabouço para poder ser um estudo onde a gente possa entender essas ferramentas, né? Como essas ferramentas podem operar em cima desses modelos e trazerem esses resultados de uma forma mais precisa para os usuários, para os atores dos processos. Quanto à segunda pergunta, é interessante porque durante, né, a execução de trabalho, eu acho que desperta um raciocínio crítico sobre o que é feito, sobre as informações, também desperta, de certa forma, a metodologia científica, né, como que ela funciona, como você vai executar, como as coisas são feitas, e tudo isso acho que é importante todo mundo aprender, todo mundo ter pelo menos noções disso para poder entender um trabalho, entender as limitações, entender também as contribuições daquilo. Isso não só na área, acho que não só na área acadêmica, em diversos outros aspectos também isso é muito importante. Então, assim, essas seriam basicamente as minhas duas respostas das suas questões. Obrigado, Wesley. Muito legal ouvir a gente que
às vezes está na coordenação do programa, ver o aluno assim, né, com essa maturidade no final e compreender que o processo de iniciação, de fato, vai além de competências técnicas, né? Isso é muito interessante para a gente ver o quão é importante a continuação desse programa das universidades. Eu queria, então, mais uma vez agradecer ao professor Cian, professor Wesley, ou discente Wesley, né, pelas suas professor. contribuições. Já foi um ato falho, né, Wesley? Já estou falando que você está chegando lá na frente. Tomara que esteja certo, né? Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu, obviamente, que eu não sou da área, aprendi muito com vocês hoje. A gente fica imaginando a potencialidade que um trabalho desse na universidade tem uma aplicação enorme aí dentro da sociedade a longo prazo, não só como o Cian falou, para aspectos mais específicos, né, para uma população de professores, mas, obviamente, empresas colocando isso dentro de um sistema público e algo maior, a gente tem consequências que são muito grandes em termos de desenvolvimento do país. Mais uma vez, agradecer a vocês aí pela disponibilidade, avisar quem está nos acompanhando também, assistindo a gravação posteriormente no nosso canal do YouTube, que na semana que vem a gente volta com mais um episódio de Pesquisar é Preciso, e assim a gente termina esse episódio desejando uma boa tarde a todos.